Meu nome é Fábio Panunzio, eu sou jornalista desde 1981, ano em que eu comecei o curso e comecei também o meu trabalho. Trabalhei a vida inteira em rádio primeiro, depois em televisão. São um pouco mais de 30 anos fazendo essa aventura que é o jornalismo diário, que é meio sacerdócio, meio aventureiro. Às vezes é um pouco chato, mas na maioria das vezes é muito importante. Não é para mim no meu plano pessoal. É que o trabalho que a gente faz é um trabalho que tem como vocação ajudar a transformar em pequena medida, sem muita pretensão, o mundo em que a gente vive para que ele seja um pouquinho melhor. E como é a sua relação com a sua família? A minha família é uma família muito grande. Eu, primeiro, sou filho de uma família do interior do país, de Uberlândia, Minas Gerais. Uma família que está, atividade econômica há 4 gerações é agricultura. Mas eu saí de casa muito cedo. Na época não existia cursinho na minha cidade, eu queria ser astronauta, então não havia como conseguir isso em Uberlândia. Eu não virei astronauta, mas por uma casualidade acabei virando jornalista e vim para São Paulo, onde me radiquei e permaneço até hoje. E a minha família, a família que eu constituo, é uma família multinuclear. Eu tenho 5 filhos de 3 mães diferentes, estou no 4º casamento, tenho uma enteada que é adolescente, como a maior parte dos meus filhos, e tem também uma netinha já, filha da minha filha mais velha. Há muito tempo que sou um operário mesmo da notícia, é mais ou menos como se a gente trabalhasse numa fábrica que transforma fatos ou eventos sociais em notícia, que é um produto, né? E tenho uma vida extremamente ocupada. Eu sou repórter por definição, também tenho algumas outras funções lá na Band, onde eu apresento o Canal Livre e eventualmente substituo os âncoras dos outros telejornais. Trabalha-se muito, normalmente as semanas têm 7 dias, os feriados a gente trabalha ainda mais. Enfim, essa é a minha vida. Eu sou um generalista, não sou especialista em nada. Durante alguns anos eu cobri política, mas é muito chato. Então, hoje eu sou classicamente um generalista de tudo. A gente cobre todos os problemas. O meu foco pessoal é sobre a política e o combate à roubalheira. Por exemplo, é isso que eu trabalhava no meu espaço pessoal, que é o meu blog. Mas na estrutura de uma empresa grande, em que você não é dono da sua pauta e nem da sua opinião, eu, nesse contexto, sou um generalista. A gente trabalha sobre qualquer coisa. Matérias que vão do campo da cultura até o do esporte, com a prevalência focal assim, sobre assuntos que têm algum interesse político. Eu tive vários hobbies. Eu acho importante a gente manter acesa a chama do desafio pessoal, de superação, essa coisa toda. Então, assim, eu sempre gostei muito de mergulho, de rapel em cachoeira, né, que é canyoning, a gente chama. E agora, a última das minhas esquisitices é voar de avião. Eu fiz um curso de piloto privado, eu adoro isso. Acho que todo mundo, quando é criança, tem isso como sonho, né? A gente sonha que está voando, assim, quando acorda é uma sensação maravilhosa. E eu só pude dar asas a isso depois de velho, depois dos 50 anos de idade, ou quase aos 50 anos de idade. E é uma atividade muito prazerosa, é muito desafiadora e que me traz um feedback muito bom. Ela me ajuda a me equilibrar e a enfrentar as tensões do dia a dia. Também é uma atividade muito cara, por isso ela é menos frequente do que eu gostaria. Não, eu vou falar a verdade para vocês, eu nunca tive um projeto de carreira. As coisas foram acontecendo. Primeiro, eu entrei no curso de jornalismo porque não tinha vestibular para sociologia naquela época, no meio do ano. Eu venho cair no jornalismo e egresso de um curso de engenharia. Mas eu queria sociologia. Como não havia vestibular, eu prestei vestibular de jornalismo. E consegui um trabalho logo na primeira semana depois do vestibular. Comecei a trabalhar. Nos 6 meses que se passaram, eu desisti da sociologia e resolvi firmar o pé no jornalismo. Mas eu nunca tive nenhuma pretensão, assim, eu nunca quis ser repórter ou editor ou coisa parecida. As coisas simplesmente vão acontecendo. Hoje, eu acredito, a minha carreira é modestamente bem sucedida. Eu continuo pagando as minhas contas, criei os meus filhos, estou criando ainda. E consegui algum respeito do público que me acompanha pelo blog e pela televisão. Então, assim, é uma carreira modestamente bem sucedida. Eu digo isso porque ela passa a ser bem sucedida a depender do seu nível de ambição. Como eu sou uma pessoa completamente desvinculada de coisas materiais, de outro tipo de ambição, e eu vejo o jornalismo mesmo como uma espécie de sacerdócio, então, assim, eu posso dizer que eu fui muito feliz na minha escolha, se é que houve uma escolha, nas minhas contingências.
Assim, de resto, é trabalhar muito todo dia, porque a gente é testado a cada matéria que você faz. A glória não dura mais que 24 horas e os erros aparecem a todo momento. Os erros nessa carreira são muito mais eloquentes do que as qualidades. O grande desafio para um jornalista é permanecer sendo jornalista, porque os percalços são muitos ao longo da carreira, os salários são baixos, a carga de trabalho é enorme, você, a partir de um determinado ponto da carreira, você não tem direito a uma rotina, por exemplo, que todo mundo tem. Mas eu, assim, em serviço, eu enfrentei alguns desafios super interessantes. Eu acho que o principal deles foi ter convivido com a guerrilha colombiana, com as Farc, em 1999, porque aquilo era uma situação em que havia uma grande desconfiança dos guerrilheiros pela imprensa estrangeira, pela imprensa de qualquer nível. Havia, embora a língua seja espanhola, havia uma barreira linguística para ser quebrada. As imprecisões podem ter uma conotação de muita gravidade, mas deu tudo certo, felizmente. Foi um mês de uma convivência muito gratificante do ponto de vista pessoal, que me deu assim, a perspectiva por dentro do que era aquele movimento, no momento da história em que ele ainda tinha muito de romântico. E você teve medo? Eu tive muito medo, sim. A gente tem medo das coisas, é bom ter medo, porque o medo mantém a gente vivo, né? Você acha que o medo te impediu algum momento? O medo já me trouxe algumas limitações, eu vou dizer quais são, tem relação até com os meus hobbies atuais. Por exemplo, eu fui fazer uma vez uma matéria em uma mina de ouro, no Pantanal do Mato Grosso, em Poconé. A mina era do tamanho dessa mesa aqui, ela tinha 1 metro quadrado de boca e ela era um buraco de 70 e poucos metros de profundidade. A gente descia amarrado num cabo de aço, que por sua vez estava amarrado em um pneu. Você sentava no pneu assim e aquilo descia. E acabou a energia elétrica, era de um gerador que tinha lá. E eu fiquei muito tempo de pendurado naquilo, as pernas começaram a doer e não sabia o que tinha para baixo nem o que tinha para cima. E aquilo me trouxe uma claustrofobia. Me trouxe uma fobia. Eu passei a ter muito medo de altura. Mas o medo de altura, sendo repórter e estando em campo, uma coisa que você não pode ter, vai te limitar. Alguém fala assim, olha, vai fazer uma matéria sobre a trilha do Pão de Açúcar. Você não pode falar, não vou porque eu estou morrendo de medo. Então tem que enfrentar essas fobias. E a maneira de enfrentar a fobia foi justamente isso, radicalizando em algumas coisas. Por exemplo, eu descobri o rapel, depois a aviação. Tudo isso me ajudou a enfrentar essa fobia e a vencê-la, com a exposição cada vez maior a alturas significativas. Eu me inspiro eu tenho muita admiração pelo Caco Barcelos, é um cara seríssimo, é um sujeito que depois dos 60 anos de idade continua inovando na televisão. Ele, com o talento dele e com a competência dele, conseguiu cavar um espaço para uma proposta nova de linguagem no jornalismo. E no plano externo, assim, o meu guia, quer dizer, mas esses são aqueles santos que você coloca no andor, você sabe que você nunca vai chegar àquele patamar. É o Gay Talese, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um profissional completo, é maravilhoso. É um escritor maravilhoso, é um repórter maravilhoso e inventou técnicas de reportagem que são espetaculares, que até hoje a gente não consegue aplicar, porque são revolucionárias. Tem uma pessoa que eu queria citar aqui, duas, aliás. Uma é repórter de rádio, chama Milton Parron. Milton Parron já está para lá de 70 anos, ele era um repórter consagrado quando eu comecei na Rádio Jovem Pan. E Milton Parron era um repórter genial. Uma vez ele transformou um atropelamento de um cachorro na Rua das Palmeiras num evento nacional. Entendeu? Ele conseguia fazer matérias espetaculares no rádio e até hoje está na rádio. Ele tem relação também com o meu hobby de aviação, porque ele foi o sujeito que me mostrou que era possível pilotar um avião, que não era uma coisa de outro mundo, essa coisa toda. Então, o Parron é um sujeito que eu respeito e admiro também. E uma pessoa que não está mais viva, que é o Fernando Vieira de Mello, que foi diretor da Rádio Jovem Pan, foi o meu primeiro chefe, um grande chefe, ele era um monstro do ponto de vista moral, extremamente rigoroso, foi muito importante na minha formação ética. Então essas são as pessoas que mais me inspiram.